Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje vou ter que novamente responder os internautas. E eu não tenho problema de responder qualquer pergunta. Eu me atrevo a dar a resposta que eu sempre vou acreditar. Sempre pautado na Bíblia, sempre pautado na verdade. A irmã disse assim para mim aqui: pastor, quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, é verdade que o PT falou no seu plano de governo de nova ordem mundial? Essa é a primeira colocação que ela faz. Depois ela diz assim: também é verdade que ele quer ou está censurando as coisas? É a segunda pergunta que ela faz e coloca aqui para nós. E a terceira coisa que ela comenta, ela diz assim: um amigo também me disse que o PT e a esquerda brasileira odeia Israel. O que é verdade nisso? Bem, diante dessas colocações, eu peguei 2 pequenos vídeos que respondem a primeira e a segunda pergunta. E depois eu fui lá no site do PT para ver o que eles falam. Eu já sabia, mas eu preciso de provas documentais para ver o que eles falam de Israel, para mostrar para nossa irmã aqui que perguntou. Então, tudo isso será colocado aqui neste vídeo. Por isso, assista o vídeo até o final, por favor, tá bom? Gente, dia 30 ou todo dia 30 de cada mês, o CACP, aos inscritos, colaboradores no canal do Apoia-se do CACP, sorteará uma Bíblia apologética e kits de livros do CACP. Então, se você ama esse trabalho, se você gosta de apologética, gente, o nosso site tem 14 mil artigos. Talvez você tenha tido dificuldade em achar os artigos, porque nós migramos do cacp.org.br para o cacp.app.br. Então entra no cacp.app.br, use o procurar ali de dentro do próprio site, que você vai ter acesso a todas as informações que estão lá. São 14 mil artigos. Eu ouso dizer que é, digamos assim, o acervo mais completo de apologética do Brasil. Vá lá e participe e tire a sua dúvida, compartilhe os documentos lá, com certeza vai ser bênção para você e para outros. Gente, se você puder compartilhar também o nosso vídeo, se você puder baixar o nosso aplicativo, use e abuse das ferramentas que estamos disponibilizando gratuitamente para você. Por isso que ser parceiro do CACP é bacana, porque você está semeando em boa terra. Vamos lá, então a irmã perguntou sobre o estatuto do PT, o plano de governo do PT, que é 30 páginas, e a nova ordem. Eu fiquei mais preocupado do que com a nova ordem. Tem uma parte que eles dizem assim, que eles vão tirar o teto de gasto, quer dizer, isso é uma grande conquista na estrutura do Estado brasileiro, porque antigamente um jogava a dívida para o outro, os governantes, agora tem teto de gasto e isso limita a bagunça com o dinheiro público. Então a primeira coisa que o PT quer fazer é romper com isso, e ele fala que quer reorganizar as finanças do Brasil, sendo que o Brasil é, diante da pandemia, o Estado, isso, porque ele estava quebrado em 2018. O Paulo Guedes conseguiu colocar esse país no eixo, que resistiu a 2 anos de pandemia, e hoje nossa inflação é mais baixa que a norte-americana. Olha, gente, o perigo disso. Olha o perigo. O Brasil, pela primeira vez na história da nossa existência, tem uma inflação menor que a norte-americana, 4 pontos alguma coisa, 5 pontos, a norte-americana passa de 8, e o Brasil é o que melhor respondeu à pandemia, tanto que em 2018 o Brasil era a 12ª potência econômica mundial, e com a pandemia e tudo, o atual governo trouxe para a 10ª potência.
o Brasil está não só respondendo bem à pandemia, mas está dando certo. Sem contar que, para mim, o mais importante é a liberdade, e nós temos um presidente hoje que luta pela liberdade. Já já eu vou mostrar uma jornalista de esquerda, né, ou pelo menos anti-Bolsonaro, falando da censura. Mas primeiro, vamos ouvir aqui uma jovenzinha, acho que é uma jornalista, uma blogueira, comentando lá na Jovem Pan sobre essa questão. Eu confesso que eu baixei o plano de governo do PT e realmente está escrito. O PT quer trazer o Brasil à nova ordem mundial. Ou seja, é um partido das trevas mesmo. O negócio dele é dar a mão para o anticristo e nos jogar para esse momento terrível. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,7 que há um que o resiste. E esse um é a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não vai fazer o que quer. Depois que a igreja for arrebatada, tudo bem. Enquanto isso, não. Vamos ouvir a jornalista aqui. Agora, eu quero fazer um pequeno adendo, porque ela citou o plano de governo do Lula, e eu acho que isso é muito importante, poucas pessoas têm falado sobre isso. O plano de governo do Lula, qualquer um pode acessar, é um PDF de 21 páginas, qualquer um pode baixar pelo celular. Eu li e reli aquele plano inteiro trocentas vezes, e alguns pontos me chamam bastante atenção. Para você ver, o plano de governo do Lula fala sobre a revogação do teto de gastos. O plano de governo do Lula fala sobre a revogação... O que é revogar o teto de gastos? É gastar à vontade e depois tacar a bucha para estourar na mão do próximo. Ou se rolar a inflação, tiver que imprimir mais dinheiro, aí tem inflação. Exatamente. Eles falam sobre a revogação da reforma trabalhista, ou seja, você complicar a CLT novamente, e isso dificulta que as pessoas tenham emprego. Eles falam sobre... Está literalmente escrito isso. Nova ordem global. Ixi. Quando eles falam sobre aquela questão de integração na América Latina, eles literalmente usam o termo nova ordem global. Trocaram o mundial por global. Ou seja, acabar com a identidade de cada país. Exatamente. E eles falam sobre o estado de bem-estar social. Muitas vezes eles falam, o estado de bem-estar social é basicamente um estado econômico que o comunismo busca atingir. Gente, o que essa moça falou é assustador. Ela só errou num ponto. O plano de governo do PT tem 34 páginas. O resto eu fui conferir. Tudo que ela falou é fato. E é assustador isso. Realmente o PT é um partido das trevas. Para nós cristãos, na nossa cosmovisão bíblica, é o partido das trevas, gente. Não é cômico, não é risível isso. É factual. Ele quer realmente trazer o Brasil à nova ordem mundial, à nova era. O Lula disse na pandemia, além de que o vírus foi uma providência divina, né? Ele disse que tem que dar autoridade para a ONU mandar dentro do nosso território. Realmente, se existe muitos anticristos, o Lula é um desses anticristos. Eu não tenho um pingo de dúvida disso. Vamos responder a segunda pergunta, que ela falou de censura. Vamos ouvir então uma jornalista que não é bolsonarista, que não é de direita, na verdade ela é mais da linha de centro, PSDB, né? Eu já acompanhei essa jornalista em alguns programas, na Bandeirantes, na Jovem Pan, se não me engano. Conheço o Felipe Moura Brasil, que está do lado dela. Então, escuta aí o que ela fala e depois eu volto para conversar com você. A pior ideia do PT foi ter pedido para tirar os conteúdos. Pior ideia, ele pode ter sacrificado a eleição nisso. Porque a narrativa do bolsonarismo há anos é o quê? Que o PT vai chegar ao poder e vai censurar as pessoas. A partir do momento que pediu para remover um conteúdo, ou nem pediu para remover, agora já virou um esporte. Tem um mundo de influenciador colando assim, esta postagem foi censurada pelo TSE. É que nem quando lança livro de biografia de alguém, que vai lá a pessoa tentar censurar. É o jeito mais fácil daquilo explodir, porque você cria curiosidade. O que o PT fez ao pedir isso pode ter sido comprometer a vitória do Lula, sim. Porque nós estamos falando de uma eleição que não vai ser mais ganha no convencimento. Quem tinha de ser convencido que um é melhor ou o outro é melhor, já foi. Agora o trabalho é o quê? Aumentar a rejeição. O que aumenta mais a rejeição do que a pessoa começar a achar, opa, será que é verdade que o PT vai chegar no poder e vai censurar todo mundo?
O bolsonarismo vai deitar e rolar nisso. E não precisa nem usar fake news. Bom, essa jornalista, você já percebeu que ela não se identifica com o atual governo e ela fala que o PT está fazendo, censurando canais e mídias de comunicação, é realmente algo terrível, que remete ao tempo do governo militar e à censura, ao DOPS, que era um departamento que, né, permitia umas coisas, não permitiam outra, era censura mesmo. E, pelo visto, é o que o PT está fazendo. O ministro do TSE, que esteve, quando o Lula esteve lá na posse do Alexandre de Moraes, quando ele assumiu a presidência, o ministro lá, auxiliar do TSE, um senhor gordo, moreno, que o Lula deu um tapinha nas bochechinhas dele e disse assim: depois eu te ligo, companheiro. Por aí ele me liga. É vergonhoso isso. É luciférico isso. E agora, então, estão censurando tudo. Por dizer a verdade, não é dizer mentira. Isso que é duro. Eu até acho que as mídias que falam mentira merecem algum rechaçamento, embora não é via autoritarismo. Existem leis ordinárias para você resolver esses problemas. Então, o PT quer censurar? O PT quer implantar a ditadura? Quer sim. Por que ainda não fez isso? Porque tomou um tombo da Lava Jato, que a Lava Jato cortou o projeto deles de poder e o Congresso segurou muita coisa. Inclusive, aí eu tenho que dizer a verdade, muitos congressistas petistas que eram católicos e que barraram vários planos do PT na questão ideológica. E eu não posso negar isso. Até eu passei outro dia aqui um vídeo de um deputado do PT, que foi até excluído, foi expulso do partido, que lutou contra o aborto dentro do partido. Se não fosse isso, estava tudo já do jeito que eles queriam. Nós já éramos uma Venezuela, nós já éramos uma Nicarágua. Agora, gente, eu recebi aqui então de um pastor amigo meu, eu fiz aqui uma pesquisa e esse pastor me mandou para mim um print lá do site do PT sobre Israel. Eu vou botar aqui do lado e eu vou ler para você. Diz assim o PT: a autoproclamação de Israel, na tarde de 14 de maio de 1948, marca o início de uma trajetória política genocida de Israel. No primeiro dia após a autoproclamação, 15 de maio de 48, iniciou-se a Nakba, parte do plano de limpeza étnica e sua principal estratégia de colonização, perpetrado pelo sionismo contra a população palestina. Tão sonhada paz pressupõe a observância e o cumprimento de tratados internacionais que, desde 1948, previram a criação de 2 estados nacionais soberanos, um palestino e um israelense. Mas o que se pode verificar nessas mais de 7 décadas foi a negação por parte de Israel de todos os acordos firmados após a resolução da ONU que possibilitou a criação de seu Estado. Gente, é impressionante como esse partido das trevas mente. Realmente a ONU criou 2 estados. Quando isso aconteceu, a Liga Árabe ou as nações árabes não aceitaram e atacaram Israel. Isso aqui é xenofobismo puro da parte desse partido das trevas. E não é esse aqui não é só o PT não, o PCO, PSTU é pior ainda. Eles odeiam Israel. Inclusive, isso é muito importante de notar, nazista e fascista são quem odeia Israel. Eu já disse, mas repito aqui novamente. Quem é nazista, quem é fascista, tem um viés xenofóbico contra a nação de Israel. Por que no Brasil o comunismo, que matou 100 milhões na sua história, pode ter partido político e o nazismo e o fascismo não pode? Porque o nazismo e o fascismo têm essa peculiaridade, ou seja, o ódio por Israel. Então, quando a gente analisa o atual governo, nós vamos observar que fascista e também nazista são não só o PT, mas todos os partidos da esquerda. Eles realmente odeiam a nação de Israel.
centenas de reprimendas via Congresso já foi feita pelos partidos de esquerda. O único presidente da República brasileiro, em toda a época da existência do Brasil. E olha que Oswaldo Aranha, ele deu a chancelaria, foi o chanceler que votou pela criação do Estado de Israel, inclusive tem até uma rua e uma praça em homenagem a ele lá em Israel, mas o único presidente que abraçou Israel, que se aproximou de Israel, é o atual governo do presidente Bolsonaro. Então, gente, respondendo aqui as perguntas colocadas, realmente esse partido, ele é das trevas. E eu nunca me alinhei a essas coisas desde a época do auge do Lula, que ele tinha uma aura sobre ele, uma pureza de santidade, de ética sobre ele. Eu já sabia que ele não era aquilo. Porque eu, na década de 80, eu fui um bom adolescente idiota útil, eu fui petista. E nessa minha vida de petista, eu aprendi o que pensa o PT. Logo, quando eu me converti, eu entendi que não dá, as duas coisas não casam. Ou você é de esquerda e petista, ou você é crente em Jesus Cristo. Não tem jeito de ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque não casam, não são coisas que andam para o mesmo lado. Então tá aí, eu estou respondendo as perguntas porque meu trabalho aqui é fazer minha parte. Eu espero que dia 30, nós, o povo de bem, vença. E votar em Bolsonaro é votar no bem, é votar no que é bom para o Brasil. E é isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero que você faça. Muito obrigado pela sua audiência, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde.